pessoal, estamos de volta com mais uma aulinha aqui no canal da professora Jusmera Ismael. E antes de darmos início à nossa aula, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, se gostar do vídeo, deixem um like e compartilhem com seus amigos. Então, na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre a radiciação, parte 1, raiz quadrada. Então, vem comigo. Radiciação, raiz quadrada. Trouxe aqui um problema para que a gente dê início ao nosso conteúdo. Então, diz o seguinte. Joaquim comprou um terreno de forma quadrada. Na escritura desse terreno estava indicada a medida da área dele, que era 169 metros quadrados. Porém, nela não estava registrada a medida de comprimento de cada lado do terreno. Então, como Joaquim pode determinar essa medida de comprimento? Então, temos aqui um terreno, onde a área dele é de 169 metros quadrados, e precisamos saber qual a medida de cada lado. Como ele é um terreno quadrado, e a gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, então a gente pode resolver utilizando, a gente deve pensar em um número positivo que multiplicado por ele mesmo resultaria em 169 metros quadrados. Então, para essa questão aqui, a gente vai fazer uso de uma radiciação. Então, vamos calcular a raiz quadrada de 169. Como 3 vezes 3 é igual a 169, então verificamos que 3 é a raiz quadrada de 169. E podemos indicar da seguinte maneira. Raiz quadrada de 169 é igual a 13, ou raiz quadrada de 169 é igual a 13. Perceba que aqui aparece o 2 e aqui não aparece. Fazemos a leitura. Raiz quadrada de 169 é igual a 13. Então, logo o terreno que Joaquim comprou tem a medida de área de 169 metros quadrados e a medida de lado de comprimento de cada lado, 13 metros. Ou seja, estabelecemos aqui uma comparação entre a potenciação e a radiciação. Como assim, professora, a potenciação e a radiciação? Vimos aqui que 13 vezes 13 é igual a 169. E 13 vezes 13 eu posso representar pela potenciação 3 elevado ao quadrado. Então, relacionamos radiciação com potenciação. Sempre que falamos em radiciação, podemos elencar alguns elementos aqui. Então, aqui a gente tem que 25 é chamado de radicando, o 2 é chamado de índice, esse V diferente é chamado de radical, e o resultado disso tudo é igual a raiz. Fazemos a leitura, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Sempre que a raiz ela for quadrada, não é preciso sempre vir com esse expoente aqui. Então, às vezes vai aparecer sem o número 2, ou às vezes vai aparecer com o número 2, que é a mesma coisa, tá? Significa a mesma coisa. Então, sempre que a gente for calcular a raiz quadrada de um número racional positivo ou nulo, a gente vai extrair a raiz quadrada desse número. Como assim extrair a raiz quadrada? A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Então, sempre que eu for extrair a raiz quadrada, eu vou fazer a operação inversa de elevar esse número ao quadrado. Então, 13 elevado ao quadrado é igual a 169 se somente se a raiz quadrada de 169 for igual a 3. Pois as duas são inversas uma da outra. A radiciação ela é a inversa da potenciação. Vejamos alguns exemplos. Então, raiz quadrada de 81, como é que eu vou resolver isso, professora? Eu vou procurar um número que quando eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, por que 2 vezes, professora? Porque o índice é 2. Então, sempre que eu for resolver a raiz quadrada de um número, eu vou procurar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resulte no meu radicando. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que é igual a 81? O número
9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Raiz quadrada de 100. Vou procurar um número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes e resulta em 100, que é igual a 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100. O item C aqui a gente tem uma radiciação, onde o radicando é uma fração. Tá, professora, mas como é que eu calculo uma radiciação onde o radicando é uma fração? Eu vou calcular cada parte desse radicando separadamente. Então, qual seria a raiz quadrada de 9? Que número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que dá 9? Seria 3. Qual seria a raiz quadrada de 25? Que número que eu calculo ele 2 vezes, multiplico ele 2 vezes e o resultado dá 25. Então, seria 5. Então, o resultado da raiz quadrada 9, 25 avos é igual a 3 quintos, pois 3 quintos elevado ao quadrado é igual a... Vou repetir 3 quintos 2 vezes, vou multiplicar duas frações. Numerador por numerador, então 3 vezes 3, 9. Denominador por denominador, 5 vezes 5, 25. Agora a gente vai resolver uma radiciação onde é menos a raiz quadrada de 400. Então, menos, eu repito menos. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, que dá 400? Seria 20. Com o menos que está fora da raiz, então igual a menos 20. Pois, menos, fora da minha potenciação, agora, 20 ao quadrado, resolvo 20 ao quadrado, então 20 vezes 20, que seria igual a 400, com o menos daqui de fora, menos 400. Então, sempre que eu falar em uma radiciação, onde o radicando ele for uma fração, o meu denominador sempre tem que ser diferente de zero, tá? Então, eu posso quebrar essa minha radiciação, esse meu radicando, em duas raízes. Então, aqui eu fico com a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Por isso que a gente sempre tem que pedir que o B, o meu denominador, seja diferente de zero, porque não existe uma divisão por zero. Então, a gente só pode calcular a raiz quadrada de números positivos ou nulo, porque só será possível calcular a raiz quadrada de número positivo, pois nenhum número elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Então, não tem como eu calcular a raiz quadrada de número negativo. Vejamos mais alguns exemplos. Para mim encontrar x, eu preciso multiplicar a minha raiz por ela mesma 2 vezes. Aí eu vou encontrar o meu radicando. Então, 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, é igual a 100. Então, quer dizer que x é igual a 100. Segundo item, raiz quadrada de 64 é igual a x. Então, que número... Agora eu quero encontrar a minha raiz. Que número eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que resulta em 64? Então, x é igual a 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64. Novamente igual à letra A, eu vou pensar em um número que a raiz é 9. Então, 9 vezes 9 vai ser igual a 81. Então, quer dizer que x é igual a 81. Vamos calcular a raiz quadrada de 196 igual a x. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que dá igual a 196? Então, x é igual a 14, pois 14 vezes 14 é igual a 196. Segundo exemplo, determine a medida de perímetro de cada região quadrada. Então, vamos relembrar. O perímetro, ele é sempre a soma de todos os lados de uma figura. Então, como aqui eu tenho um quadrado e um quadrado tem todos os lados iguais, e eu já tenho o valor do lado, então eu só preciso somar o 8 4 vezes. Então, 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32. Então, quer dizer que o perímetro é igual a 32 metros. Ou ainda, como todos os lados são iguais, e eu tenho 4 lados, então o perímetro é 4 vezes cada lado. Então, 4 vezes 8. 4 vezes 8 igual a 32.
Então, o perímetro é igual a 32 metros. Aqui eu quero calcular o perímetro dessa figura, desse quadrado, só que foi me dado o valor da área. Então, ele vai ser um pouquinho mais diferente. Então, a gente precisa encontrar logo o valor do nosso lado do quadrado e depois calcular o perímetro. Então, sempre que a gente for calcular a área de um quadrado, é lado vezes lado, ou seja, a área, representada pela letra A, é igual ao lado ao quadrado, representado pela letra L. Então, se aqui tem uma potência, eu quero encontrar o meu L, eu extraio a raiz quadrada desse número. Então, L é igual a raiz quadrada de A. Mas quem é A? 196. Então, vou calcular a raiz quadrada de 196, que é igual a 14, pois 14 vezes 14 é igual a 196. Então, quer dizer que o meu lado é igual a 14 metros, o lado desse nosso quadrado. Encontrado o valor do lado desse quadrado, eu posso calcular o valor do perímetro. Então, como ele é um quadrado, todos os lados são iguais e tem 4 lados, então o perímetro vai ser igual a 4 vezes o lado. Então, 4 vezes 14, que é igual a 56. Então, quer dizer que o perímetro desse quadrado é igual a 56 metros. Pronto, pessoal. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.